Boa noite a todos. Como é bom estar na casa do Senhor. Ter o privilégio de falar com o Senhor, adorar o nome dEle. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para a gente iniciar esse culto louvando ao nosso Deus, adorando o nosso Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento e comece a trazer à sua memória o real motivo de estar nesse lugar. Você veio aqui nessa noite porque acredita em algo maior. Você veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Então comece a falar com o seu Deus. Se você ainda não fez a sua oração, comece orando. Comece entregando ao Senhor o seu culto. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui para te render nossos louvores. Eis-nos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome, Jesus. Senhor, nós estamos aqui para oferecer ao Senhor um sacrifício vivo. Para oferecer ao Senhor, Pai, muito mais do que cânticos vazios, Senhor, do que palavras vazias. Nós estamos aqui, Pai, para render ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa adoração, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa ouvir de nós a verdadeira adoração, a adoração que é em espírito e em verdade, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa receber do seu sublime trono os nossos louvores, Senhor.
Amém. Nós amamos o nosso rei. Você pode aproveitar que você está de pé, abraça a pessoa que está próximo de você, dê aquele boa noite, como é bom nós estarmos aqui. Boa noite, como é bom. Quero ressaltar aí a presença do meu pai. Pode sentar, irmão, pode se sentar. Que bom estarmos na casa do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui conosco. Sabe o que eu vou lembrar? Leandro, Giovana e Lígia. Estão aqui, estiveram no ano passado. Parentes da dona Céia, sejam muito bem-vindos também. Todos os filhos. É filho da Ilde? Agora tudo faz sentido. Porque aqui, meus irmãos, nessa igreja, cada domingo que passa tem que fazer a árvore genealógica. Para entender, né, quem é irmão de quem. Há pouco tempo eu descobri que a irmã Geirê é irmã do professor Nelson. Eu estou ainda fazendo essa árvore aí, que bom. Mas que bom que nós estamos aqui nessa noite. Quero convidar para que você faça comigo leitura bíblica, que se encontra no Salmo 105, versículo 1, e no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Vamos mais uma vez, irmãos, agora mais forte. Vamos lá? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Amém. Nós somos conhecidos do Senhor, temos expressado a nossa confiança nele, temos esperado nele, ele tem sido a nossa herança, tem sido a nossa provisão, e tudo tem estado conosco, jamais tem nos desamparado. Somos gratos a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem nos feito experimentar, pelas coisas que ainda vão acontecer. Essa semana teremos na terça-feira encontro dos valentes, ponto a casa em ordem, sobre que legado deixaremos. Convidados então todos os homens da nossa igreja a participar do nosso encontro terça-feira. Tem sido muito enriquecedor, muito apropriado para esse tema. Então, você que ainda não veio, não participou, você, homem, pagador de boletos, se você já pagou um dado na sua vida, não? Vem. Você pode pagar um boletim, já vem. Hoje, nós temos também cantina. Se não me engano, hoje é churrasquinho, né? Cadê Dilson? Temos uma cantina hoje também abençoada, do nosso patrimônio, ok? Quero lembrar aos irmãos também sobre a quinta-feira, nosso estudo sobre dons espirituais. Tem sido também muito abençoador, muito enriquecedor. Os irmãos que têm frequentado aqui a quinta-feira têm conversado comigo, falou, pastor, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, estamos crescendo. Então, tem sido um tempo muito bom e estamos encerrando o estudo de dons. E o próximo estudo que nós vamos começar é sobre o livro de Apocalipse. Vai ser Apocalipse sem pressa, capítulo a capítulo, tirando as dúvidas e tal. Então, todos que quiserem participar, vai ser muito bom. Meus irmãos, no próximo sábado, o que nós temos? A Cláudia Maria.
Vai chegar. Não chega, não. Aí, isso. Workshop de música para fomentar ainda mais a música da nossa igreja. Então, a gente estava falando essa semana como essa igreja é uma igreja musical e nós não podemos deixar que isso acabe, nós não podemos deixar que isso termine. Nós temos que formar a próxima geração de músicos, a próxima geração de cantores, a próxima geração de adoradores. Esse workshop tem essa pegada. Então, se você deseja participar, é R$15 no workshop para um quilo de alimento não perecível. Vai começar 14 horas com oficina, com a Glorinha, que é uma pessoa muito especial, uma pessoa que sabe muito de música. O Aldemir falou aqui o seguinte: as bênçãos estão chegando. Que aquele que tiver dificuldade, quer participar, mas tem dificuldade de fazer inscrição, fala com ele que ele já está doando uma inscrição para o evento sábado, amém? Você pode fazer isso também. Se você não canta nada com eu, não tem como você pode pagar para alguém. Tá bom? Então, vou começar às 14 horas, com um workshop na parte vocal, vai ser muito bom. E quem participar desse workshop à noite vai cantar com um grupo vocais. Vai ser um momento muito especial. E à noite, no culto à noite, toda a igreja conosco, que é 9 horas. Nós sabemos que tem casamento, tem outras coisas acontecendo, mas aqueles que puderem estar aqui para participar dessa programação, com certeza, meus irmãos, vai ser muito lindo para a sua dor, para a sua vida. Amém? Amém? Amém. Obrigado. Falando aí de música, mês de novembro, mês da música, temos uma programação definida no Central da Igreja, todos os pregadores, toda a programação que vai acontecer. E no final do mês de novembro, aniversário da nossa igreja, 52 anos nesse local, e a gente vai estar junto para festejar, para se alegrar. Na segunda-feira, dia 28, no ar livre aqui na frente, para que toda a comunidade possa comemorar conosco esse momento especial da nossa igreja e fez da música também. E último anúncio, no dia 10 de dezembro, um dia antes do dia da Bíblia. O dia da Bíblia é o dia 11 de dezembro, certo? Dia 10 de dezembro, temos um passeio num lugar muito bom. Terra Santa, quem já foi na Terra Santa? Quem foi na Terra Santa? Lá, Jerusalém, não foi lá não? Olha, gente, nem eu. Mas tem uma Terra Santa aqui em Cachoeira de Macacu. Olha só que legal. Com vários quadros físicos, um local bacana. Esse passeio está sendo organizado pela nossa EBD, pelos líderes de EBD. E vai ser como se fosse uma EBD ao ar livre, onde nós vamos passar pela cena da Bíblia que estão ali montadas. A gente vai conversar um pouquinho, conhecer aquele local. Em breve nós vamos liberar aí o valor e também o meio para esse passeio, mas com certeza vai ser muito bom. Acima de 60 anos, só para fazer isso. Só para meio. 60 anos, né? Você queria aquela vaguinha lá no atacadão, né? Aquela coisa toda. Então, a gente vai ter tudo isso acontecendo. Então, ore, meu irmão, ore e participe, porque não é bom ficar parado. Eu não sei se os irmãos vão lembrar de uma vez que eu preguei sobre a obra da igreja, que nós somos tijolos vivos, e os tijolos que ficam parados no pátio, eles vão quebrando e definhando. Então, meu irmão, veja onde Deus está agindo, junte-se a nós e faça alguma coisa, participe desse tempo. Quero passar ao momento de dízimos e ofertas. Antes de fazer o dízimo de ofertas, quero saber se alguém tem bênção a agradecer essa semana, livramento, aniversário. Quem tiver bênçãos a agradecer, pode levantar aí a sua mão. Eu quero também agradecer pela sua vida. Quem fez aniversário essa semana? Quem ficou noivo essa semana? Salva de palmas para o casal. Agora chegou hoje aqui com a mão pesada. Mas, meus irmãos, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos suprido.
a nossa família, a nossa igreja, e nós temos caminhado juntos e agradecemos a Deus por todas as coisas. O João agradece mais do que todo mundo, porque a vitória é quase. Está caminhando para conquistar a vitória. É isso aí. Tô piada de tiozão também, né? Certo? Então, meus irmãos, vamos passar o nosso momento de dízimos e ofertas. Nós vamos cantar o hino 301, creio e observar. Enquanto estivermos cantando esse hino, você pode trazer a sua oferta e o seu dízimo para o Senhor. Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Obrigado, Deus, pela graça dos irmãos poderem entregar o seu melhor. Deus, que esses recursos possam ser empenhados, Deus, no reino do Senhor. Deus, no avanço do Evangelho nessa terra, Pai. O crescimento da tua igreja aqui nesse lugar. Deus, a nossa igreja local, Deus, para receber pessoas aqui nesse local, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que aqueles que estão desempregados só possam abrir portas de emprego, aqueles ainda que não se sentiram motivados, que o Espírito Santo venha fazer essa obra, Deus, porque nós temos a possibilidade de entregar o nosso melhor, Pai. Ó Deus, o Senhor tem restituído nas nossas vidas, nas nossas casas,
aquilo que nós temos entregado ao Senhor. Ó Pai, toma a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, não deixe o pão, ó Deus, perecer, ó Deus. Ó Deus, não deixe os irmãos passarem, ó Deus, por dificuldades. Ó Deus, mas o Senhor é o dono, Deus, da prata e do ouro. E, ó Deus, todos os recursos há de enviá-los para a casa dos teus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, supra as nossas necessidades. Obrigado por esse culto, Deus. Podemos estarmos aqui como igreja, no culto racional, Pai, para adorar, bem dizer o teu nome, Senhor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para entender a tua boa e agradável vontade, Senhor, aqui nesse lugar e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. Amém. Amém. Se coloque de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor.
A Ti queremos render toda a honra, toda a glória, Senhor. Porque Teu é o reino, Senhor. Teu é o domínio. É o Seu nome, Jesus, que está acima sobre todo nome. A Ti, Senhor, sejam dados todos os louvores. Que diante do Teu nome, Jesus, todo joelho se dobre. Que toda língua confesse, Senhor. Só Jesus Cristo é Senhor. Só Jesus Cristo é Salvador.
E o que eu tenho pra te oferecer é tudo.
Receba a nossa adoração, Pai. Permaneça conosco nesse culto, Senhor. Tudo que é para o Senhor, Pai. Tudo que é feito aqui, Senhor, não é para o nosso ego, não é para nós, Senhor, mas é para o Senhor. Tudo é pelo Senhor, Pai. Tudo vem do Senhor. Nós te louvamos, nós te amamos, Senhor. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Cadê essas crianças para o grupo infantil? Vamos lá. Isso. Olha, eles têm que vir. Vamos orar para nossas crianças. Pode ter suas mãos para cá. Tá? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, pelas nossas crianças, que elas recebam a mensagem que seja eficaz para toda a sua vida. Te agradecemos, Senhor, por todas as crianças que estão aqui na nossa igreja, Pai. Nós queremos recebê-las, nós queremos, Senhor, ajudá-las, nós queremos ajudá-las. Ajuda-nos nisso, Pai. Traz salvação a essas pequenas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
Eu esperei pelo Eterno. Finalmente, Ele olhou para mim. Finalmente, Ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso. Tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar uma mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Esse é o Salmo de Davi, Salmo 40, e escrito aqui na versão, na paráfrase da Bíblia, a mensagem. Quando eu não me lembro direito da idade, por volta de 8 ou 10 anos, tinha uma família muito pobre, né? Que morava perto da nossa casa, morava em frente à nossa casa, tinha um campo, né? O famoso campo de Manta Brasa, em frente à nossa casa. E do outro lado do campo morava essa família muito pobre. Tinha um menino que ele era um pouco mais velho do que eu, o nome dele era Eupídio. E um dia ele foi na Praia da Luz, se não me engano, pescar ou pegar caranguejo, alguma coisa assim, e ele não voltou para casa, porque ele se perdeu do seu pai, e eu me lembro que os bombeiros foram procurá-lo, e esse menino devia ser pré-adolescente, no início da adolescência, ele faleceu na Praia da Luz, tentando sair da lama, tentando sair do barro. E o que a gente ouviu, nós que éramos crianças, que jogávamos bola lá juntos, é que ele morreu como se estivesse assim, puxando alguma coisa, tentando sair daquele local, tentando sair daquela lama. Ele lutou com todas as forças até o final, mas não conseguiu voltar para casa. E você pode pensar o seguinte: pastor, você vai começar essa mensagem falando de morte, falando de uma coisa triste? Eu digo que sim, porque a morte, ela é real, ela nos fita todo dia, todo dia, todo dia, ela é uma possibilidade real. Tiago 4, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece com um pouco e depois se desvanece. Nós temos, aliás, nós muitas vezes não temos a noção da brevidade e da fragilidade da nossa vida. Quanta gente sai de casa, não volta. Todo dia, né, somos entregues à morte, mas graças a Deus, pela sua misericórdia, porque Ele a cada dia nos salva e nos dá livramentos que nós nem tomamos conhecimento. A noção, então, da fragilidade, da brevidade da nossa vida, da presença da morte, da ameaça da morte física e espiritual, com essa noção, com essa fragilidade, reconhecendo a nossa fragilidade, quero convidar que você abra a sua Bíblia ainda no Salmo 40, e agora nós vamos ler uma versão um pouco mais conhecida, um pouco mais próxima de nós. Salmo 40, os versículos de 1 a 3. Salmo de Davi, que com certeza, pelos relatos que nós lemos, passou por muita dificuldade, foi perseguido por Saul, foi perseguido por Absalão, teve que sair do seu país, né? Aconteceu com Davi várias experiências, que ele teve várias guerras, que ele realmente dependeu do Senhor, e com certeza ele conversou com o Senhor. Salmo 40, do
verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, obrigado, Senhor, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Queremos, Senhor, te pedir que essa noite não seja diferente, Senhor. Estamos aqui, Pai, corações de ouvidos, de mentes abertas para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 40 é um dos mais conhecidos, livro de Salmos. Salmo muito bonito. Até a banda U2 tem uma música chamada Forte, que é baseada no Salmo 40. Os salmos, eles são divididos, todos os salmos são divididos em 5 livros, em alguns grupos, algumas classes. E esse salmo, ele tem uma singularidade, que ele faz parte de 2 classes ao mesmo tempo. Isso não é tão comum. Ele é um salmo de ação de graças, mas também é um salmo messiânico. Ou seja, um salmo, uma canção de ação de graças, mas também um salmo, uma canção que aponta para a vinda, para a expectativa, para a obra de Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, olhar para um salmo de ação de graças, seja esse salmo ou qualquer outro salmo desse grupo de salmo de ação de graças, pensando ser somente o relato de alguém que teve alguma coisa a agradecer. Percebe isso? Eu posso olhar para o Salmo 40 e dizer: poxa, legal, Davi teve algo a agradecer ao Senhor e por isso ele expressa a sua gratidão na forma de uma composição, na forma de uma canção que foi cantada durante muito tempo, em ocasiões especiais. Essa canção era cantada. Nós não podemos olhar para esse salmo somente como uma expressão de gratidão de Davi. A minha pretensão é levar você a pensar que a expressão de gratidão de Davi pode ser a nossa expressão de gratidão. O canto de gratidão de Davi pode ser o nosso canto de gratidão. Porque se alguém teve livramento, eu também posso ter livramento. Se alguém teve motivos para agradecer e por isso ele se expressa tão lindamente, eu também posso ter motivos para agradecer. O que torna esse salmo não só uma descrição de algo que aconteceu, mas também uma maneira de nós entendermos e de identificarmos as bênçãos, as misericórdias, os livramentos e temos então um coração grato, tão grato quanto o coração de Davi nessa expressão. Se existiu livramento para Davi, também existe para mim. Esperei confiantemente no Senhor, ou esperei com paciência no Senhor. E o salmista Davi, ele já nos ensina que nós precisamos ter paciência e esperar com confiança no Senhor, porque certamente Ele nos ouvirá, embora muitas vezes não pareça. O salmista, ele partilha das suas tribulações, e nessas tribulações ele tinha esperado pacientemente no Senhor, para que o Senhor visse a sua condição.
para que o Senhor visse a sua tristeza, para que o Senhor agisse a fim de libertá-lo. Ele orou, teve a sua resposta. Davi, ele é recompensado pela sua paciência e relata a resposta de Deus para as suas aflições, para aquilo que ele chamou de um charco, para aquilo que ele chamou de um lamaçal. Eu vou me aprofundar nisso mais adiante, não me aprofundar no lamaçal, mas sobre o assunto. O salmista diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A minha impressão pessoal sobre essa parte do salmo, quando ele se inclinou com Davi, quando o Senhor se inclinou para ele, eu penso muito no relacionamento pai e filho, relacionamento familiar, em que você precisa dar atenção a outra pessoa. E nós homens, controle do remoto na mão, é um problema sério, né? A gente só sabe fazer e no final, como é que é? Você está certo, amor. Né? Mas alguém, e é uma coisa que eu aprendi lá atrás com a Super Nani, é que quando você vai falar com uma criança, você precisa se agachar, ficar na altura dela, né? Ficar ali, olho no olho. Eu fico pensando nisso, nesse momento de atenção. O Senhor se inclinou para mim, Ele chegou perto de mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha voz. E a resposta dele não foi só você está certo. Ele dá uma resposta efetiva. Eu tenho a certeza de que a comunicação, o acesso que nós temos a Deus, eu falo isso várias vezes, que o acesso que nós temos a Deus, a comunicação que nós temos com Ele, o fato que nós temos um Deus que pode nos ouvir, é algo maravilhoso, é algo sensacional, é algo impressionante, que um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão talentoso, tão criativo, que criou todas as coisas, tenha disposição, tenha amor a ponto de se inclinar a mim e ouvir a minha voz. Sabe, irmãos, Ele ainda nos ouve, né? Ele ainda se inclina, Ele ainda nos dá a atenção devida em nossas dificuldades. Jack Young, um autor, um escritor, no seu livro Cuidado Pastor também, Cuidados Pastorais em Horas de Crise, ele diz o seguinte: a oração deve levar a Deus exatamente o cerne da crise. A oração deve levar a Deus exatamente o cerne da crise. Nós falamos isso hoje de manhã na EBD, são muito boas, muito abençoadas. Devemos orar com amor, devemos orar com verdade, devemos orar com confiança, porque Ele ainda nos ouve. O verso 2, então, desse salmo, diz o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Quem serviu o quartel aqui? Quem serviu o quartel aqui? Quem serviu? Serviu. Quem serviu o quartel sabe muito bem o que é um charco. Sabe, Carlinhos, o que é um charco? Né? O Leandro sabe o que é um charco? Ô, meu pai, que saudade, né? Só que não, né? Só que não. Claudemir é elite, né? Sabe o que é um charco, Claudemir? Sabe, do BI tinha, né? Ele tinha. E às vezes o soldado, ele é colocado no charco e às vezes ele faz alguma coisa errada e ele mesmo se coloca no charco porque ele fez algo errado e a punição é ir para o charco. Nos filmes de aventura dos anos 80, a maioria dos filmes de aventura, de ação
dos anos 80, tinha uma tal de areia movediça. De vez em quando o herói ia lá e pum, caía na areia movediça. Parece que esse negócio existe mesmo. E quanto mais o cara se mexe, mais ele se afunda, mais ele tem dificuldade para sair. Nós que moramos aqui na Trindade, temos algumas histórias nesse sentido, talvez num lamaçal não tão profundo, mas eu vou te lembrar de alguma coisa que talvez você não queira lembrar. Você se lembra quando a Trindade não era asfaltada? Você se lembra disso? Você se lembra quando você tinha que colocar a sacolinha do supermercado no seu sapato para não chegar no trabalho com o pé todo sujo de lama? Se lembra disso? Meu apelido lá no trabalho, sabe qual era? Posso falar? Você não ouviu não, né? Pé de barro. Porque eu chegava, né, no setor que eu trabalhava, tinha um corredorzinho assim. Lembra que o seu Moisés chegou aí lá, nós trabalhava eu, Luciano, tinha um corredorzinho assim. E às vezes eu entrava pelo corredor, eu olhava para trás e o rastro ficava. Aí eu falava, ih, o Zé Trindade chegou, o pé de barro. Né? Porque a gente tinha que passar pela lama para chegar onde nós queríamos. E às vezes era uma lama profunda, mas não tão profunda quanto esse lamaçal, quanto esse estáculo, quanto esse local de tristeza que o salmista diz que se encontrava. Eu fiz um mix aqui, um compêndio de todas as expressões que eu encontrei nas versões que eu tenho disponíveis, e as expressões sobre esse charco de lodo, esse lamaçal, são as seguintes: poço de destruição, lamaçal, cova de destruição, tremedal de lama, e para quem não sabe, um tremedal é um brejo, um atoleiro, fosso fatal, charco lamacento. Todos esses nomes, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia mais próxima do original, ela diz o seguinte: ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso. Esse lugar horrível, segundo a teologia hebraica antiga, era um lugar de morte, mas não só isso. Era um lugar, segundo a crença deles, que os conduzia ao local dos mortos, segundo as crenças deles naquela época. Era como se fosse, então, a porta da morte, a porta para a morte. Muitas dessas pessoas, até o próprio Davi, com certeza, no seu ofício de pastor, mas também depois no seu ofício de general e depois no seu ofício de rei, com certeza ele viu algum animal, algum cavalo, alguma criação que caiu ali num poço e se perdeu, que morreu. Eu fico imaginando Davi com o seu cajado, lá quando ele era pastor de ovelhas, tentando puxar aquela ovelha que tinha caído nesse lugar. Puxar, um lugar terrível, um lugar pré-morte, um lugar que quanto mais se mexe, pior fica. Muitas das pessoas nessa época, muitas das pessoas ainda hoje, já perderam seus animais nesses locais. Eu perdi meu coleguinha no local esse, porque esse local, esse charco, esse poço de morte, não é um lugar de onde se sai sozinho. É preciso de um apoio externo. Alguém que cai num lugar desse, num lugar de morte, ele precisa tentar alcançar algum galho, alguma planta, alguma coisa. Ele precisa alcançar uma corda, um galho, ou quem sabe até uma planta. O Davi, ele tinha total consciência da sua
incapacidade de sair desse local. É por isso que ele usa a expressão: tirou-me de um charco de lodo, tirou-me desse local de morte, tirou-me. Ele não tinha condição de sair sozinho. E quando eu penso nessa expressão, tirou-me, eu fico pensando na mão estendida de Deus para com Davi. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a mão de Deus estendida, sobre a mão de Deus disposta, sobre o socorro que significa a mão de Deus estendida para nós. Tão ou mais importante quanto ele se inclinar, quanto ele se nos ouvir, a sua mão estendida para nós é a prova que ele nos ama. A mão estendida de Deus para nós nos deu Cristo Jesus, amém? Possibilidade, religação ao Pai. E nós podemos dizer que a maior prova da mão estendida de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Jesus, sendo Deus e olhando para Ele, entendemos que Ele é capaz de nos tirar, sim, nos tirar, eu, você, nós, dos mais diversos charcos em que nós possamos estar. Ou às vezes até. Ele é capaz de nos tirar de todos os charcos que nós possamos estar atolados. Aquele local que nós estamos, seja sentimental, seja emocional, que quanto mais nos mexemos, pior fica aquele local que nós não conseguimos sair sozinhos. A mão estendida de Deus em Cristo Jesus pode nos tirar desse local. Ele quer nos tirar desse local. Não importa quão crente você seja, quanto tempo você tenha de cristão, nesse momento, ainda hoje, você pode estar num charco horrível, num local terrível, num local difícil de sair, local de morte. Quando eu olho para Cristo e seu ministério, eu vejo que ele tirou muitas pessoas de charcos terríveis. Cristo tirou Marta do charco do anticristo. Marta, você está muito estressado. Maria escolheu a melhor parte. E essa não será tirada. Jesus tirou Paulo do charco da religiosidade. Eu costumo dizer que pior do que alguém que sabe que está errado é alguém que acha que está certo. Paulo achava que estava certo na sua religiosidade, na sua fidelidade à lei. Quanto à lei, eu sou irrepreensível, fariseu dos fariseus, e tal. Mas sabe, o Senhor tirou Paulo desse charco de religiosidade. Ele pode dizer o quê? Mas eu tenho que ter todas essas coisas na excelência do conhecimento do Evangelho. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo tirou Paulo do charco do orgulho. Cristo tirou Pedro do charco da negação. Porque depois que ele se retirou e foi chorar amargamente, ao ver o seu Cristo ressurreto, ele passa a ser aquele pregador. Pregava, 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam, e eram batizados, e com ousadia, com o poder do Espírito Santo, porque Jesus Cristo o resgatou do charco da corrupção. Jesus resgatou
tirou Nicodemos do charco da ignorância, da falta de ciência. É isso? Ó, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Jesus, como é que esse negócio de nascer de novo? Vem cá, eu te explico. Não seja ignorante. Como diz o texto que nós temos lendo toda quinta-feira, né? Ou sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Podemos, não seja ignorante. Eu te tiro do charco da ignorância. Jesus tirou do fluxo de sangue e muitos outros do charco. Quem tocou em mim? Saiu o poder de mim. Levanta, toma a tua cama e anda. Os teus pecados estão perdoados. Jesus tirou as crianças do charco da indiferença. Deixarem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus tirou Tomé do charco da incredulidade. E cá, Tomé, toca aqui na minha mão, veja as marcas nas minhas mãos, veja a marca no meu lado, sou eu. Jesus tirou o endemoniado Gadareno do charco da dominação do diabo, de uma legião, e aquele que não podia ser capturado, que não podia ser acorrentado, foi encontrado conversando calmamente com Jesus. Porque ele foi, meus irmãos, resgatado de um lugar sinistro, de um lugar tenso, de um lugar de morte, de um lugar de dominação do inimigo. Jesus retirou a mulher samaritana do charco de relacionamentos errados, do charco da promiscuidade. Tira aquela mulher. Olha, eu sei, você disse que você agora não é seu marido. Senhor, eu vejo que és profeta. Qual é o lugar de adorar? João capítulo 4. E aquela mulher, ela vai até a cidade e volta, trazendo pessoas para verem quem realmente era o Messias, porque ela foi retirada do charco dos relacionamentos errados, ou hoje podemos dizer relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que levam as pessoas aos piores lugares da sua nacionalidade. Jesus, então, retirou aquela mulher adúltera do charco do adultério. Não vai, não perde. Jesus retirou Zaqueu do charco da avareza e do charco da criminalidade, porque ele era o ladrão. E Jesus tirou Zaqueu desse charco sem falar uma palavra de repreensão. Zaqueu, na presença do mestre, ele mesmo disse: se tem defraudado alguém, eu devolvo. Se tem roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Sabe que Zaqueu fala isso? Essa era a lei. Essa era a lei. Zaqueu foi tirado do charco da criminalidade, da avareza. Lázaro foi retirado do charco da morte física. Lázaro, sai. Ele cheirava mal, mas lá no charco da morte física, porque não há impossível para Deus, e nós não podemos limitar o poder de Deus nesse tempo através da nossa falta de fé. Por causa disso, o Senhor Jesus tira Lázaro, morto, fedendo, em decomposição, do charco da morte
sair lugares de morte. Jesus tira aquele ladrão da cruz, aquele que reconheceu o Salvador, ele tira o charco da morte. Hoje estarás. Sabe, meus irmãos, estava pensando sobre Jesus, os dois ladrões aqui, e quando tem essa conversa entre Jesus e o ladrão, eu penso que, mesmo com as mãos pregadas na cruz, Jesus foi a mão de Deus estendida naquele ladrão. E eu entendo também que mesmo aquele malfeitor, com as mãos presas na cruz, ele pôde, pela sua fé, segurar a mão estendida de Deus em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Jesus ele pode tirar de qualquer charco, do charco da depressão, do charco da ansiedade, do charco de qualquer charco, do charco da indiferença, do charco da religiosidade. A questão é, se nós estamos onde estamos, afundados, e às vezes até o pescoço, às vezes só o narizinho de fora, daquele charco que muitas vezes eu mesmo me coloquei, nós não entendemos e não visualizamos a mão estendida de Deus. E nós estamos perto de perecer sem entender quem é Jesus Cristo nas nossas vidas e aquilo que Ele pode fazer. Eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que é viva, que não é morta, que é eficaz, porque há poder em Jesus Cristo. Quando nós declaramos que só Jesus Cristo salva, que nenhum outro há salvação, Ele é a mão estendida para nos retirar dos charcos mortais da nossa vida. Juliano, imperador romano, perseguidor da igreja, mesmo tendo vindo depois de Constantino, foi um perseguidor da igreja. E a história diz que no seu leito de morte, no ano 363 depois de Cristo, Juliano, após perseguir os cristãos, perseguir, ele no seu leito de morte, ele disse o seguinte: você venceu Galileu. Você venceu Galileu. E ele estava certo, porque Jesus Cristo venceu. E a sua vitória é irrevogável. Ele não está morto, ele está morto. E a sua mão está estendida para nós. Que tipo de charco você está? Que tipo de charco você está? O restante do versículo 2 do Salmo 40, ele diz que o Senhor colocou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Sabe? O salmista ele relata que ele é tirado desse lugar de morte, desse lugar desesperador, desse lugar claustrofóbico, e ele é colocado sobre a firmeza de uma rocha. Mas às vezes a rocha não é escorregadia. Às vezes a rocha não escorrega, principalmente aquelas rochas perto de rios. Né? Mas o salmista diz: ele não só me colocou em cima da rocha, mas ele firmou os meus passos. Ele me deu base, ele me deu sustentação. E a sustentação que ele deu a Davi, ele tem para nós, porque podemos dizer, se estamos na rocha, Senhor, não somente me coloca sobre a rocha, Senhor, não somente me tira desse local horrível, mas firma os meus passos, para que eu jamais possa voltar para esse local, para que eu jamais possa
passos de bêbado para lá e para cá, mas que meus passos sejam firmados sobre essa rocha que é Cristo Jesus. Eu quero te levar a pensar sobre isso. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei qual tem sido a sua realidade, eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei qual charco está te matando nesta noite. Mas eu posso dizer, a mão de Deus está estendida para você. A mão de Deus está estendida, disponível para a sua vida, para a minha vida. E ainda, o versículo 3 fala sobre uma nova canção. Eu quero te convidar nessa noite a cantar uma canção que é antiga, não é nova. Mas que você cante essa canção com uma nova perspectiva, uma nova atitude. Atitude de quem quer sair do charco. Atitude de quem quer sair do lodo. Atitude de quem vai segurar a mão estendida de Deus nessa noite, nesse momento, nesse local, com confiança, com o que precisa ser feito. Vamos cantar? Você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Especiais nessa noite. O primeiro convite é: existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, seu Senhor? Eu quero te convidar nessa noite que você levante a mão aí onde você está. E levantando a sua mão, você está literalmente segurando na mão estendida de Deus, que quer te tirar do charco da perdição, do charco que leva diretamente para o inferno. Existe alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador, que ainda não tomou essa decisão? Em nome de Jesus, eu não sei qual é a realidade da sua vida, qual é a realidade da sua família, mas não deixe de fazer isso. Não deixe de segurar
padecendo, precisa de salvação, que precisa de uma nova vida. Alguém aqui, sabe? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Senão, eu quero fazer o segundo convite nessa noite. Como é o chato que você, crente em Cristo Jesus, está nessa noite, nesse tempo? Como é o chato que você não tem força para sair? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero convidar a minha esposa agora aqui na frente. Porque eu quero sair do chato onde eu quero sair de uma condição junto com a minha família, junto com a minha esposa. Você também que quer isso, você pode vir aqui à frente, peço a igreja que fique de pé, mas você que quer sair desse chato, desse lugar abominável, onde você está, você quer vir aqui na frente, vamos cantar. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não perdoa grande assim, e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola de toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que de nós mesmos somos consolados por Deus. Porque as nossas aflições, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos, em nossa esperança certa de forte e firme, sabemos que sois participantes das aflições, assim também sereis da consolação. Mais uma vez, Senhor. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, grande assim, e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Nós vamos cantar esse coro mais uma vez. Mas eu queria fazer algo na igreja.
pode dar a mão para estar ao seu lado. Vamos fazer uma só corrente de oração, de louvor. O pessoal pode se juntar aqui no meio, Sebastião aqui, Deus, aqui. Conforme nós cantamos, vamos levar nossas mãos para o céu, como igreja do Senhor nesse tempo. Vamos lá, vamos cantar. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas que adiante, e não olhes para trás. Mas segura nas mãos de Deus e Queremos te agradecer pela sua palavra, pela canção dos seus santos nessa noite, pelas consolações do teu Espírito nessa noite, pelo reconhecimento, Pai, daquilo que nós não podemos fazer. Nós cremos em nome de Jesus que a vitória já é nossa. Em nome de Jesus, que caia por terra toda seta do inimigo, toda obra espiritual que já está derrotada em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, como igreja do Senhor, nós não só queremos segurar na sua mão, nós queremos ser pular nos teus braços. Tira-nos, Senhor, desse charme, Pai. Consola, Senhor, a nossa vida. Dá-nos, Senhor, a vitória segundo a sua vontade, Pai. Mais poderosamente, Senhor, nas nossas vidas. Te pedimos assim como Daniel pediu, mais, Pai, sem tardar. Uma noite precocemente. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. mas segura nas mãos de Deus e segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas se adiante, e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e Amém. Glória a Deus. Ai, ai. Tá fora do chá. Vamos que vamos. Meus irmãos, semana que vem, da noite, teremos Ceia do Senhor. Estamos preparados para participar da Ceia do Senhor próximo domingo, da noite. Estamos caminhando para o encerramento do culto dessa noite. Quero reforçar ainda a programação do sábado. Faça a sua inscrição, participe. Com certeza vai ser uma bênção. Você vai ser abençoado. Vamos participar também do culto da noite. Dizem que a Igreja Batista não se consegue se reunir sábado à noite, mas isso aí está derrotado, tá não? Amém? Nós estaremos aqui para adorar ao Senhor também no sábado. Dá boa semana aí para a pessoa que está próxima de você. Boa semana. Boa semana. Deus abençoe. Churrasquinho na cantina. Churrasquinho. Para abençoar o patrimônio da nossa igreja. Churrasquinho. Feche seus olhos. Vamos despedir nessa noite. Deus tenha misericórdia de nós. Nos abençoe.
faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos abençoe. Quem diz amém? Que música? Não tá lá em cima. Vai botar vídeo? Ah, tá. Ó, eu quero comer churrasco.